Hoje a nossa instrução, através da palestra, está a cargo da Cláudia Simeão, do Centro Espírita Loureiro Flores, de Potirendá. Por favor, Cláudia, fique à vontade. É a primeira vez que vem à nossa casa. Temos certeza que a espiritualidade estará junto com ela, nos possibilitando toda a inspiração necessária para nos passar o ensinamento dessa manhã. Cláudia, muito obrigado desde já pela sua presença, ter se deslocado da longínqua cidade. Nossa, é muito distante, gente. Super distante. Fique à vontade, a casa está. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Que delícia, gente. Domingo de manhã, esse friozinho, casa cheia. Coisa boa. Parabéns por esse trabalho. As pessoas não têm muito a lembrança deste nome, Loreto Flores. Dentro do meio espírita a gente estava conversando, né? Agora há pouco tinha e a gente notou que não é um nome muito conhecido. Alguém já ouviu falar em Loreto Flores? Não? Mineirinho também, gente. Loreto é de Belo Horizonte, desenvolveu um trabalho incrível na região, na época, dedicou-se muito à educação, à alfabetização de crianças e na doutrina, na seara espírita, foi um vulto de extrema importância na divulgação dessa doutrina maravilhosa. E num dos livros que relatam passagens da vida do Chico, logo ao final de um trabalho, como ele sempre fazia, que acabava lá pelas altas da madrugada, lá pelas 2 da manhã, e o Chico com muita dor no olho, devido àquela doença que ele tinha, ele pede socorro para um irmão espiritual que estava ali, né? E ele prontamente atende a solicitação do Chico e busca Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra até dá uma bronca no Chico, fala, mas meu amigo, por que você não disse antes? Estávamos aqui o tempo todo. E este companheiro que trabalha com Bezerra, que foi buscá-lo, era Loreto Flores. Então continua na espiritualidade trabalhando bastante. Então fica feito o convite quando forem a Potirendaba. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos lá, com a chance de nos reencontrarmos. Ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, como o companheiro disse, é o melhor livro de autoajuda e é verdade. Na verdade, o nosso grande manual de vida. Todo mundo aqui é cristão? Sim? Não? Tá começando ainda, tá certo, né? Tá começando a entender como é que ele vai dizer algo que não é verdade, né, colega? Você tá escondido aí? Bom dia, tudo bem? Que bom, então nós vamos conversar bastante hoje, tá bom? Que eu vi que você gosta de conversar, combinado? Eu não gosto de falar sozinha, certo? Tá bom. E dentro dessa obra evangélica maravilhosa, desse manual, nosso guia, nós percebemos que essa obra trata muito das questões dos relacionamentos humanos. Vocês já pensaram por essa ótica? É um convite constante para que a gente se dedique a melhorar os relacionamentos com os nossos companheiros da seara e com a própria vida. Jesus recorrentemente nos convida, nos inspira, nos estimula à prática do perdão, que está intrinsecamente ligado nos relacionamentos humanos. Porque é através dos relacionamentos que normalmente a gente se magoa, não é assim? Alguém fica irritado de vez em quando com algum companheiro aí da vida? Não?
Aqui no Amor e Fé já está trabalhada essa questão, né? Irritação. Não, seu Geraldo, como não? A gente tem que fluir de maneira da gente, né? Tem hora que dá uma resposta esquisita, né? A gente dá umas respostas esquisitas? É. E depois pensa nelas Depois, ou é lógico, o depois. sino toca depois? É lógico. Tá bom. Se tá tocando é porque tá bom. O pior é se ele não toca. Né? O ideal é que toque antes, né, gente? Quando vier o impulso de falar, o sininho toque, a gente já segura, né? Elabora melhor. Mas isso está muito sério. Nos nossos relacionamentos familiares, sociais, profissionais, normalmente são os pontos mais frágeis e onde nós normalmente adoecemos, porque o perdão implica em mágoas, em ódios, em rancores. E isso faz bem ou faz mal, gente? Faz mal? Fisicamente, emocionalmente. Que situações nós conhecemos que são decorrentes dessas vivências? Fisicamente, o que pode acontecer quando a gente está com muita raiva? Nossa pressão arterial sobe, o batimento cardíaco acelera, adrenalina ativa tudo isso. Nosso estômago fica mais ácido. Não é bom isso, é bom, gente? Não. E emocionalmente? Que situações são decorrentes desta vivência? De guardarmos mágoa? A nossa reação. Angústia. Só a palavra já dá tantos transtornos, né? De ansiedade aí, são decorrentes de angústias, de mágoas, de tantas depressões. Até a nossa imunidade, né, se altera, porque essa estrutura celular é tão sensível e nós somos seres integrados, corpo, mente e emoção, são elos de uma corrente. Uma coisa que acontece num elo abala toda a estrutura. E nós estamos numa doutrina que é tão abençoada, é tão esclarecedora e nos orienta tanto a esse respeito. O Evangelho segundo o Espiritismo vem com toda aquela explicação sobre as passagens de Jesus. E a respeito do perdão são tantas, né? Com algum esforço aqui a gente até consegue se lembrar de algumas. Alguém arrisca alguma passagem em que o perdão é colocado em pauta? Jesus até destaca como a maior alavanca de progresso espiritual a questão do perdão. Então ele falou várias vezes sobre isso. Alguém se lembra de alguma delas? A lapidação da mulher, pecadora. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver cometido. Onde mais, gente? Nós acabamos de falar de perdão aqui agora. Outro Pai Nosso, né? Isso. Jesus dizia também que todas as vezes que fôssemos depositar a nossa oferenda no altar, que a gente se reconciliasse antes com aqueles com os quais tivemos alguma inimizade. Ele dizia pra gente olhar o cisco no próprio olho antes de apontar o outro. Em vários momentos nós somos convidados à reflexão do perdão. Então nós só precisamos perdoar porque um dia nos ofendemos, não é assim? Aí eu perguntaria a vocês, perdoar é uma tarefa fácil ou difícil? Difícil, amigo? Difícil. Muito difícil? É, Por quê, gente? eu vejo assim, no programa televisivo, né? A mãe tem um filho, o filho é assassinado, né? Ela nunca vai perdoar o
o causador disso. Nunca. Não, no momento, eu acredito que vai demorar umas reencarnações. No momento. Vamos guardar essa palavra? No momento. A gente vai voltar nela. Vamos tentar entender um pouquinho por que nós temos dificuldades em perdoar? Por que temos? Esta é uma situação, acho que uma das mais difíceis mesmo. Mas vamos pensar juntos, ok? Estamos num mundo de prova e expiação, correto? Sim? No mundo de provas e expiações. Nós, habitantes dele, somos seres perfeitos? Não. Somos seres em aprimoramento. Correto? Portanto, os nossos relacionamentos humanos também estão em aprimoramento. Ela não é, gente? Então, não podemos esperar perfeição em relacionamentos porque nós não somos perfeitos ainda. Fomos criados, temos a herança deste Pai, a perfeição está em nós em estruturação, mas ainda estamos aprimorando essa perfeição. Então nós não somos anjos, nós não somos nenhum bruto. Nós já tivemos aí uma caminhada, né? Saímos da brutalidade, do início dos aprendizados, já caminhamos, já aprendemos uma porção de coisas. Mas ainda trazemos em nós o orgulho como herança da nossa brutalidade no sentido de início mesmo de desenvolvimento, de descoberta dos nossos talentos. É a nossa herança animal comparada à nossa caminhada aí rumo à angelitude. Então nós ainda temos dificuldades com algumas coisas. Estamos aprimorando essas situações. Portanto, não dominamos a não ofensa ainda. Nós somos muito bons também em apontar falhas alheias, né? E temos dificuldade de reconhecê-las, até de identificá-las em nós. Então, como a gente já exercitou muito o olhar para o outro, precisamos aprimorar o olhar interior. Como temos no Livro dos Espíritos, aquele conselho de Santo Agostinho, de conhecermos-nos, para que nós possamos crescer a cada dia, nos avaliarmos ao final de cada dia, observarmos as nossas falhas, para reconstruir no dia de amanhã a nossa caminhada. E quem é espírita aqui, gente? Também sou, gente, pode levantar o dedinho. Estou tentando ser. Somos, meu amigo, somos estudantes da doutrina espírita, né? Não precisamos ter receio de dizer, porque dá a impressão que a gente não pode falhar, né? Ai, sou espírita. Isso tem um peso social, né? Sim. Se somos espíritas, acreditamos em reencarnação? Não é assim? Sim, gente? Sim. Perfeito. Isso. Tia Cláudia gosta, sim. Muito bom. Então, nós vivenciamos por muitas encarnações algumas posturas que foram ficando muito fortes na nossa identidade. Por muitas vivências, nós fomos considerando que a benevolência, a indulgência, o perdão eram sinônimos de fraqueza. É muito difícil nós tirarmos ainda os resquícios dos hábitos de defesa da honra e da dignidade. Eu tenho meu orgulho. A gente exercitou muito isso nas nossas vidas passadas. De não levar desaforo para casa. O que mais que a gente costumava dizer? Considerar o verbo mesmo, costumava no passado, né? Tem umas frases a gente usa no dia a dia sem questionar muito, né?
Lá em Potirendaba eu ouço muito, ai, mas também, né, eu tenho sangue nas veias. Já ouviram isso? Não tenho sangue de barata, né, gente? A gente é ótimo nas frases para se autodesculpar, né? A gente se justifica. São hábitos muito antigos. A gente passou muitas experiências acreditando que isso era sinônimo de força, de honra, de dignidade. Então, a nossa dificuldade de perdoar também está relacionada a essas posturas passadas. Então, não é que a gente tem dificuldade de aprender hábitos novos, a gente tem dificuldade de desaprender hábitos antigos. Tudo que é feito por muitas vezes acaba ficando automatizado, né? E tirar do piloto automático é complicado. Exige esforço. Joana de Ângeles costuma dizer que as flores, né, as rosas despertam com o nascer do sol. Mas as pedras é com dinamite mesmo. Eu não sei, a gente está mais para rosa ou para pedra, gente? O que vocês acham? Pedregulhozinho? É. Também, né? Dinamite já é demais, né, gente? Uma bombinha de São João, vamos aproveitar a época. E todas as vezes que a gente pensa em perdão, às vezes nós usamos estruturas um pouco equivocadas. Vamos entender um pouquinho essas estruturas do perdão? Costumamos ouvir assim: perdoar é esquecer. Alguém já ouviu isso? Sim? Vocês concordam? Há controvérsias, né? Tem cabecinhas assim. Quem concorda que perdão é esquecer? Gente, vamos ver. Levanta a mãozinha, Bete Cláudio. O senhor concorda que perdão é esquecimento? Temos 2 companheiros aqui que concordam. Se você perdoa, você não esquece, você não perdoou. Se perdoa, mas fica sempre lembrando daquilo que a pessoa fez para você, então você não perdoou. A gente ouve muito isso, né? Eu perdoei, mas não esqueci, né? Mas também não preciso encontrar com a pessoa, né? Não guardo mágoa, mas também não quero conviver. É nesse sentido, né? Quem perdoa, de fato... E a pessoa fala assim: você acha que eu esqueci que você me fez há 30 anos atrás? Está guardado aí dentro. Gente, isso tem um nome que eu costumo usar. Eu inventei, gente, preciso patentear esse nome. Na minha vivência profissional, a gente encontra muito essa síndrome. Chama síndrome de baú. Verdade. A síndrome de baú, gente, é uma coisa muito interessante. As pessoas vão guardando. E tem gente que de vez em quando vai lá e abre o baúzinho e dá uma olhada, né? Ah, pensa que eu esqueci disso, ó, tá lá, tesouros guardados, né? Às vezes o baú tá transbordando, a gente senta em cima dele, assim, ó, né? Dá uma arrumadinha. Vocês estão rindo, gente? Não vou nem perguntar por quê. Síndrome de baú. Pergunto, pra quê, né? Nós temos tantas coisas importantes para acessar na memória, para arquivar, mas para que a gente vai acessar justo essas informações? Interessante. Mas é interessante continuar a pensar nessa questão do esquecimento. Do ponto de vista teológico, evangélico, tem a ver a questão do esquecimento, mas não no momento em que a gente está vivenciando um ressentimento. Isso é muito difícil. Segundo, a memória é nossa. É a nossa história enquanto espíritos. Nós não esquecemos de fato, de nada. De nada. Vai tudo lá para o nosso inconsciente. Está tudo arquivado lá. Agora, a nossa memória física até pode ser afetada de alguma maneira. Nós temos aí o Alzheimer, né? Alzheimer.
perdão não tem a ver com essa memória. Ela tem a ver com o esquecimento, sim, e a gente vai completar isso, entendendo que perdoar não é esquecer no momento, porque isso não é possível. Também não é esquecer porque faz parte da nossa história enquanto espíritos imortais. Tudo está lá. Mas, se no decorrer do tempo, das nossas vivências, nós não alimentarmos as mágoas, o ressentimento, se nós formos nos melhorando, nos iluminando, adquirindo informações, nos situando como seres em aprendizado, portanto somos todos falhos em um momento ou outro. Isso vai deixando de ter aquela mesma força do momento. Como o Geraldinho falou, uma mãe que teve a perda de um filho nessas situações, é claro que naquele momento a mágoa, o ressentimento é muito grande. Mas, se com o decorrer do tempo nós entendermos que vivemos num mundo de autoeducação, de experiências educadoras, tudo nos faz crescer. Então, gente, está tudo certo. Não é o que o outro me faz, mas como eu reajo ao que me é feito. Não é o que aconteceu comigo, mas o que eu faço a partir daí. Perdoar não é ser conivente com o erro. Você levantou a mão? Posso? Pois não, claro. Eu acho que o perdão é um processo. Isso. O início, ele tem uma coisa, talvez se confunda com o esquecimento, mas algo parecido, que é se afastar do episódio. Então, se você tem uma ofensa, então, um exemplo bem clássico, banal, uma pessoa espera um tapa de rosto na mão. Naquele momento, o ódio é tal que dificilmente não vai haver uma reação. Então, o se afastar, né, esse tipo de esquecimento é o início do processo, onde vai algum dia a pessoa conseguir diminuir essa dor, essa ofensa, essa mágoa, para poder então perdoar. É lógico que a gente não esquece de nada, mas o exercício ele é contínuo. No momento de quando a pessoa imagina, vem aqui em mente, ela procurar se afastar, né? Procurar o esquecimento. Você tem razão. Você tem razão. É um jeito só que eu penso, sempre pensei. Está corretíssimo. Qual é o seu nome? Luiz. Luiz, você está corretíssimo. O perdão não é como apagar, né? Não é como o interruptor. Você vai lá, não é o botãozinho de delete, exclui, manda para a lixeira e faz assim. É um processo. E perdoar também é não revidar. Não devolver o ato grosseiro, o ato que nos proporcionou dor. Não é desejar que algo muito terrível aconteça para que aquela pessoa se sinta bem infeliz. A gente não faz mais isso, né, gente? Então assim, Dom, tudo bem, né? Mas a vida vai dar um jeito de ensinar a essa pessoa. Aí de repente acontece algo, a gente, né, fica com aquele sorrisinho, tá vendo só? Né? Isso, querida, perfeito. Perdão é não vingança. É não devolver o mal com o mal. Não é ser conivente com ele. Né? Mas com violência a gente não consegue desenvolver amor de forma alguma. E é claro, se nós nos afastamos e vamos trabalhando a dor em nós, né? Porque a palavra perdoar vem do latim, né? Perdonar.
Per significa o quê? É perene. Per vem de perene. Doar vem de dar, entregar, abrir mão. Então, abrir mão perenemente, para sempre. Então, o perdão nunca tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Sempre tem a ver comigo. É uma situação que eu tenho que trabalhar. Porque eu não tenho controle sobre a ação do outro. Tenho? Eu tenho como vivenciar as mudanças interiores de outra pessoa? Mas eu tenho o dever de trabalhar pelas mudanças de quem? Pelas minhas. São as nossas mudanças que dependem de nós. O perdão tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro. Se você quer o outro muito comigo passando. Perfeito, Henrique. Perfeito, porque a nossa mudança é como uma pedrinha no lago. Ela vai ampliando a sua área de abrangência. Se o outro é rude conosco, mas nós não respondemos à rudeza com mais rudeza. Eu não sei onde eu li é uma história que relata um encontro entre dois amigos e passaram em férias juntos uma semana. E um dos amigos tinha o hábito de ir à banca de jornal comprar o jornal diariamente. E o jornaleiro não era uma pessoa muito polida, muito gentil. Ele pedia o jornal, o jornaleiro entregava. Ele falava bom dia, o jornaleiro não respondia. E o amigo foi se incomodando com aquilo. Para de cumprimentar, esse homem é um grosso. Ele diz assim: eu não posso permitir que o outro dite a minha forma de ser. Cada um dá o tempo. Isso, Luiz. Cada um dá o tempo. E o perdão é para os fortes, né? É um atributo dos fortes. Assim dizia Mahatma Gandhi. Aliás, tem uma passagem do Gandhi muito linda, como tantas, né? Em que, na época que os soldados ingleses ainda comandavam todas as questões na Índia, ele estava caminhando pela via pública e um soldado inglês se incomodou com a presença dele e bateu com o cabo da arma, ele caiu. Pacientemente o Gandhi se levanta e olha no fundo dos olhos do soldado. Ele fica mais irritado ainda, bate nele de novo, ele cai. E com toda a calma do mundo ele vai se levantando algumas vezes, até que o soldado se irrita muito e diz a ele: mas quem foi que te ensinou a ser tão covarde? E o soldado tinha um crucifixo pendurado no pescoço. E Gandhi olha para ele e diz assim: foi esse homem pendurado no seu pescoço. Figura incrível, Gandhi, né, gente? Maravilhoso. Então, perdão é uma coisa para os fortes. E o perdão, ele nos livra de agregarmos o mal neste planeta já tão sobrecarregado das nossas mentalizações descuidadas, né? A gente não se garante o dia todo ainda, né? Em alguns momentos do dia a gente se irrita mesmo, não se irrita, gente? Alguém já não se irrita mais aqui, né? Um pouquinho com aquela fechada assim que a gente, né? De repente aquele colega está distraído também, não te viu, sei lá, tá com pressa. No jogo de futebol, ninguém xinga mais ninguém. Só o juiz e a família. Mas a gente não se garante. Até nos momentos de lazer, a gente se exalta, né? Ainda diz assim: eu preciso desestressar. A gente é bom nisso, né? Arruma uma desculpinha. No entanto,
e o máximo que nós pudermos prestar atenção nos nossos atos e que eles não venham imbuídos de mágoa, de ressentimento, porque isso agrega, gente, uma emanação fluídica tão pesada neste planeta. Imagina dentro do nosso lar, da nossa casa. Não é que a gente chega em casa assim muito nervoso, muito bravo com alguma coisa que aconteceu com a gente. Aí um filho chega, né? Papai, mamãe, como é que é? A gente para e olha, ai querido. Né? Normalmente a gente já empurra, já chuta o cachorro na porta, né? E agora não tô bom para conversar. Hoje o meu dia já não foi muito bom. Né? Vamos deixar isso para amanhã. Nós temos amanhã, gente. Lá no Loreto, a semana passada, nós tivemos um encontro com pessoas responsáveis em organizar o AA. Lá em Poti não tem AA, aqui em Rio Preto não tem AA, tem em Catanduva, em Votuporanga e Ribeirão, né? Ribeirão Preto. Isso. E teve um momento em que o Melo, que é um dos organizadores, disse assim que para todos nós dependentes de qualquer vício. Então vamos usar o exemplo do Melo para os nossos vícios comportamentais, mentais, emocionais. Né? Para qualquer um de nós dependentes, a semana tem 3 dias. O ontem, o hoje e o amanhã. Então, se só por hoje eu conseguir evitar em ceder ao vício, só hoje. Quando for amanhã, vai ser hoje de novo. Fica muito mais tranquilo do que dizer assim, você nunca mais poderá usar, seja lá o que for, né, que nos cause a dependência. Você nunca mais poderá beber, você nunca mais poderá se magoar com ninguém, você nunca mais poderá ter raiva. É tempo demais, a gente não dá conta, né? Mas se a gente usar essa técnica do só por hoje, eu não vou guardar ódio de ninguém. Eu vou desculpar, eu vou ser mais tolerante, mais benevolente. Ai, mas hoje também o dia tem lá 24 horas, né? Também é muito tempo, ok. Vamos fracionar isso. No período da manhã, não vou me irritar. Vou ficar calma. Não vou falar nenhuma palavra descuidada para ninguém. Olha que beleza, gente. Aí a gente faz a mesma coisa. Bom, amanhã já foi, já deu certo. Vamos agora para o período da tarde, né? Considerando que à noite a gente vai dormir, espiritualmente, não temos tanto controle assim, né? Mas se a gente exercitar bem durante o dia, à noite, as chances também de que a gente vá para um trabalho, vá para uma palestra, também são melhores do que ir para aqueles lugarzinhos que de vez em quando a gente costuma ir, né? E acorda cansado, acabado. Olha que beleza, gente. Vamos testar? A gente pode usar isso para o perdão. Vou exercitar minha capacidade de perdoar. Porque perdoar, então, não é esquecimento nesse momento. Eu vou, com o tempo, com o processo de esquecimento, me melhorando, ampliando a minha compreensão, a minha consciência diante da vida. Já temos o conhecimento que somos seres em evolução. Então, se eu melhorar um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, se a minha capacidade de olhar o outro com mais indulgência se ampliar, com mais respeito às diferenças. Eu conheço o histórico de vida de cada companheiro que eu encontro na vida. Eu não sei quais foram as situações que contribuíram para que ele se estruturasse daquela forma. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a doutrina, de estarmos numa casa como essa.
recebendo um tratamento nos momentos em que a gente realmente não está legal. Vamos lá buscar socorro, buscar aquela dose de energia. E vamos recebendo orientação, mas nem todos tiveram essa oportunidade. Nós temos por obrigação sermos mais compreensivos, mais solidários. Gente, o perdão ele tem a ver com a grande maioria das nossas dificuldades. A gente lembra, por exemplo, de todas as nossas experiências passadas? Tem gente que lembra uma coisa ou outra, né? Eu não lembro, não. Também não quero saber. Tá bom assim? Porque a gente assiste os filmes de história, né? Que marcam episódios da nossa história, a gente estuda na educação regular. A nossa história é cheia de guerras, de situações tão complicadas, né? Então, como a gente devia estar lá no meio delas mesmo, por que a gente vai querer saber? A gente já sabe. E se estamos aqui hoje é porque hoje, só por hoje, é o que importa, é o que nós temos. Né? Mas vamos supor que nesse momento a gente fizesse um trabalho de regressão. Ok? E nesse trabalho nós nos lembrássemos de situações que nós vivenciamos e que hoje em dia a gente abomina, a gente não tolera. Se nós nos víssemos fazendo alguma coisa que hoje a gente acha um absurdo, nós nos perdoaríamos? E se nós nos lembrássemos de todas as vezes que fomos traídos, rejeitados, negligenciados, abandonados, por amigos até, a gente ia perdoar todo mundo? Ou haja mágoa, né? Mas nem sempre nós aqui fora que somos os coitadinhos, né? Pois é. Vamos considerar que a gente se lembrasse de todas as vezes que nós magoamos, que nós ferimos. É sempre o perdão e o auto-perdão. A gente ia dar conta? Sinceramente, vocês acham que sim? Ou que não? Não? A gente já não se garante muito, né, emocionalmente, com o esquecimento de ir ao que lembrando. E aí o nosso Pai, que é maravilhoso, né, justo, mas de uma misericórdia infinita, a cada nova existência a gente esquece. Ai, que bênção! Esquecemos. Está lá tudo guardadinho, lembram-se? Todas as informações estão lá guardadas. O nosso histórico de vida. Mas o que importa é hoje. Então vamos nos dedicar hoje. E sairmos da posição de vítima. Porque todas as vezes que nós nos vitimizamos, nós interrompemos um processo de crescimento. A gente se paralisa. Só o amor nos põe em movimento. E só o amor liberta. Às vezes até a impressão que dá é que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Porque o medo trava. A gente não se arrisca. E o amor nos liberta de tudo. E de mais a mais, quantas vezes nós já ouvimos passagens sobre a vida de Jesus naquele manual de autoajuda que é o Evangelho? Se somos espíritas e acreditamos em reencarnação, em quantas encarnações nós temos tido a oportunidade de conhecer Jesus? Este ser tão mais maduro do que a gente, né? Porque se foi ele que organizou o próprio planeta, é porque ele é bem mais maduro do que a gente. E tem cuidado de nós,
esteve aqui, exemplificou, porque nós somos como crianças, né? No início do nosso desenvolvimento, precisamos muito do concreto. Precisamos tocar, pegar. Se é muito bebezinho, dá uma lambidinha e tudo, né? Para ver que gosto tem. E depois vamos abstraindo. E ele respeitou esse processo. Mas já saímos desta primeira infância. Já estamos num outro momento. Já temos recursos suficientes. Portanto, para que síndrome de baú, né? Para que guardar vivências dolorosas? Sim. Nós vamos olhar para elas com o objetivo real da dor na nossa vida. Experiências de crescimento. Porque Deus é amor, é misericórdia. E nos criou para isso. E vamos nos olhar com mais carinho. Quando nós olhamos uma criança que está aprendendo a andar, como é que é o passo dela? É firme? Ela dissocia certinho? É meio cambalhante, né? E a gente olha para a criança e fala, nossa, que ser imperfeito, olha só. Nem anda direito. É assim. O que a gente faz com uma criança que está aprendendo a andar? Cuidado. A gente ajuda, a gente estende os braços, né? A gente estimula. E olha que ela troca o passo, a gente faz festa, né? E mostra e chama a avó, o tio, o vizinho, o papai, todo mundo. Então, Deus nos vê, nos ama e nos trata assim, nos amparando. É natural os tropeços. Então, se nós vamos tropeçar, o nosso irmão também vai. Então, o perdão tem a ver com este olhar, o olhar de respeito, da não vingança, da não retribuição do mal, do entendimento da vida. E aí sim o esquecimento virá. Esquecimento porque a força dessas lembranças vão se esvanecendo e se ressignificam. Isso. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela paciência de vocês. E que o restante desse domingo seja de bastante alegria para todos vocês. Em seus lares. Muito obrigada.